Que história é essa de que o São Paulo pediu 200 milhões de reais para venda dos name rights de seu estádio? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações. Hora de falar sobre os mais jovens ganhando espaço no time principal do São Paulo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O São Paulo cogita trocar o nome de seu estádio. Vale a lembrança de que o contrato com a Mondelez, empresa responsável pelo bis, se encerra em dezembro desse ano e as tratativas ainda não começaram. O pessoal do UOL informou que a Mondelez não tem a intenção de permanecer. Contrato atual de 25 milhões de reais por ano, um vínculo de 3 temporadas. Antes de gravar o vídeo, procurei pessoas do São Paulo, duas, e ambas asseguraram que não dá para cravar a saída da Mondelez. Mas existe uma outra especulação de que a BYD, construtora de carros chinesa, carros elétricos, estaria disposta a adquirir os name rights do estádio do São Paulo. A pedida do tricolor, 175 milhões de reais por um vínculo de 5 temporadas. O São Paulo sairia de 25 milhões de reais por ano para 35 milhões de reais anuais. De fato, existiu uma conversa no fim do ano passado, ainda na era Júlio Casares, mas a conversa não avançou absolutamente nada. Nem chegaram a discutir cifras. Foi uma primeira conversa para apresentar as intenções, condições, enfim, não houve avanços e dentro do São Paulo não existe nenhuma perspectiva de que o negócio possa ser fechado. Esse é um assunto que vai ser melhor digerido e entendido ao longo da temporada diante das propostas que possam aparecer. O desempenho do time dentro de campo também ajuda bastante ou atrapalha, dependendo das circunstâncias. Você, que nome gostaria de ter no estádio do São Paulo? Só para completar, Morumbis poderia ser trocado por Morumbid, caso a BYD fosse a nova proprietária dos name rights. Hora de falar sobre os mais jovens no São Paulo. Você pode escrever aí. A ideia da diretoria tricolor é permitir que atletas que fazem sucesso no sub-20 sejam mais presentes no time principal. E eu vou explicar a história. Nos últimos dias, o São Paulo negociou Ferrarese com o Botafogo e Alisson com o Fluminense. Ambos foram por empréstimo. E eu perguntei para um dirigente do São Paulo durante uma live se existia alguma chance de reposição dessas saídas. O dirigente afirmou que por hora não há intenção do São Paulo em contratar, com a lembrança de que a janela de inscrições se encerra em 27 de março. Qual é a ideia do departamento de futebol? Permitir que atletas da base sejam experimentados nos próximos dias. Se eles performarem bem, o São Paulo não vai contratar. Caso contrário, e perceba-se a necessidade iminente da contratação de alguém, o São Paulo vai fazer força nos últimos dias para trazer contratações. Em relação à zaga, que perdeu o Ferrarese, hoje o tricolor tem 5 atletas no time principal. Arboleda, Sabino, Alan Franco, Dória e Tolói. Queria contar que o Isaac de 19 anos de idade, autor de 3 gols na Copa São Paulo de Juniores. E Osório, também 19 anos. Eles formaram dupla na Copa São Paulo. Esses 2 jogadores vão passar a ter mais experiências no time principal. A ideia é entender se eles já estão prontos para se juntarem aos outros 5, para que o São Paulo não precise contratar atletas. Em relação à função de volante, há uma curiosidade especial em relação a Matheus Ferreira, jogador de 20 anos de idade, contratado no ano passado do Vasco da Gama, 10 partidas pelas seleções de base ao longo da sua carreira, também performou bem na Copa São Paulo de Juniores e deve ganhar mais minutos e protagonismo no time principal. Existe também uma torcida para que o Negruti enfim corresponda, jogador sempre muito badalado desde os tempos da base, mas que no profissional ainda não conseguiu se encontrar. E você colocaria o Cauli no lugar do Luciano ou o Bobadilha? Abraços a Lívia, quem pergunta. Lívia, eu acho que não dá para mexer no trio de meio-campistas do São Paulo. O São Paulo começa a evoluir em 2026, quando passa a apostar em Danielzinho, em Bobadilha e Marcos Antônio. E aí, quando você não tem o Danielzinho no jogo contra o Palmeiras, coisa degringola, né? Eu acho que o Cauli pode ser utilizado mais para frente, eventualmente como um quarto homem de meio campo, mas ainda apostaria mais no Luciano. Eu deixaria o Cauli como opção de segundo tempo, tá? Quero falar agora sobre o São Paulo. O tricolor respondeu se haverá reposição para saídas de Ferrarese, emprestado ao Botafogo, e Alisson, repassado por empréstimo até dezembro para o Fluminense. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dirigente tricolor para saber, vocês estão no mercado? Ainda pode chegar um zagueiro e um volante? Com a lembrança de que a janela de inscrições para atletas que atuam no exterior fechou na última terça-feira, mas os times ainda podem registrar novos reforços que tenham disputado campeonatos estaduais até 27 de março.
Resposta do dirigente do São Paulo é certeira. Abre aspas, nesse momento não haverá reposição para esses atletas. Ou seja, o São Paulo descarta a contratação de jogadores. A menos que se perceba nos próximos dias a necessidade de ter mais um zagueiro ou um volante, o São Paulo não deve fazer movimentos nesse sentido. Quero contar uma informação, mais uma de bastidor. Hernan Crespo anda incomodado com a falta de volantes. Ele acha que há necessidade da contratação de mais um atleta para esse setor. Embora ele já não fizesse questão de utilizar o Alisson há bastante tempo. Alisson que só foi relacionado para uma partida do São Paulo na atual temporada. A diretoria do São Paulo se fazendo valer daquela máxima de que não pode gastar dinheiro, só vai contratar se for algo extremamente emergencial. Você, torcedor do São Paulo, entende que há necessidade de trazer mais um zagueiro, um volante ou qual outra posição? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Boa noite, Nicola. É verdade que o São Paulo e o Fluminense vão trocar o Alisson pelo Ganso? Não, esse é um papo que surge entre torcedores do São Paulo. Até recebi uma mensagem de um São Paulino fanático que acompanha o canal do Nicola sempre por aqui. Daqui a pouco o Edson aparece. Abraço para ele, por sinal. Não tem a menor chance. O Ganso tem moral no Fluminense, tá? O Ganso tem moral no Fluminense, não tem essa possibilidade, não. Sobre o Alisson já desembarcou no Rio de Janeiro. O Alisson vai ter 100% dos salários pagos pelo Fluminense, empréstimo gratuito. A opção de compra é de 2,5 milhões de euros, tá? Se jogar contra o São Paulo, a multa de 2 milhões de reais. O Alisson ganhava no São Paulo 480 mil mensais, 100% desse custo vai ficar sob responsabilidade do Flu. O Tomás Silva, boa noite, Nicola. Procede essa história de que a Mondelez não vai renovar os name rights do Morumbi por conta dos esquemas de corrupção? E o balanço, será que estão demorando porque teve déficit? Não, Tomás, em geral, os balanços eles começam a ser divulgados a partir do mês de abril, né? Não tenho não vejo muita possibilidade. Talvez, deixa eu ver se eu consigo entender como é que São Paulo fechou ano passado, quer ver? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Você tem alguma mínima ideia se o São Paulo fechou com superávit ou déficit em 2025? Vou mandar agora para uma outra pessoa do São Paulo. Verdade que a renovação dos naming rights com a Mondelez está complicada? Mandei essas duas mensagens aqui, assim que tiver a resposta de qualquer uma delas, já conto para vocês, tá bom? O Emiliano Rasman, Nicola, novidades sobre mercado? Contratações não, tá? O São Paulo até pode trazer jogadores, mas não tem ninguém muito perto de ser contratado. E aí, só para explicar, já falei sobre a saída do Alisson, 480 mil por mês de economia até dezembro. O Ferrarese também deixou o São Paulo em empréstimo. O Ferrarese vai jogar no Botafogo. O empréstimo do Ferrarese, 400 mil reais. A possibilidade de o Botafogo pagar mais 400 mil pelo empréstimo em caso de metas a serem alcançadas. A opção de compra do Ferrarese bem maior do que a do Alisson. A do Alisson, 2,5 milhões de euros. A do Ferrarese, 6 milhões de euros. E aí, com as saídas do Ferrarese e do Alisson, a economia do São Paulo, daqui até dezembro, incluindo férias, 13º e tudo mais, vai gerar na casa dos 9,5 milhões de reais, tá bom? Nicola, quanto a Blue Saúde pagava? Não está pouco, 15 milhões pela Unimed, visto que o Santos fechou o patrocínio dele por 35. O Gol Replay, você está comparando duas coisas diferentes, né? Esse patrocínio de 15 milhões de reais que o São Paulo está fechando por temporada com a Unimed é para a barra traseira da camisa. O Santos fechou 35 milhões com a Novibet pelo patrocínio Master, em que o São Paulo tem 78 milhões da Superbet, tá? Então são plataformas, espaços diferentes. Sobre a Blue Saúde, deixa eu ver o que eu tenho aqui, só para ver o valor. E o São Paulo fechou com a Unimed 5 anos de contrato por 75 milhões de reais. Então são 15 milhões de reais por ano. Esse é exatamente o valor que o São Paulo acaba de fechar, tá? A Blue deixou o São Paulo no ano passado, ou melhor, o São Paulo forçou a saída da Blue por conta da falta de pagamento. Inclusive, o São Paulo foi à justiça e está cobrando 6 milhões e 200 mil reais dessa empresa. O contrato só terminaria em dezembro e ela deixou de pagar a partir de maio. Então, desde maio do ano passado, a Blue deixou de pagar, o contrato acabou sendo rescindido. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa de valor
além desses 6 milhões e 200 que o São Paulo está cobrando. Eram 15 milhões, tá? Eram 15 milhões. Então o São Paulo recebia 15 milhões da Blue Saúde. Esses 15 milhões estão sendo substituídos pela Unimed. E qual é a verdade que o Fluminense queria o Otávio em troca do Alisson? E o São Paulo não quis. Você vê essa informação? Qual Otávio? Ah, que o São Paulo queria o Otávio. O Otávio é aquele volante que já jogou no Atlético Mineiro e tal. Eu posso até dar uma checada, mas informação que eu obtive no começo da live, vinda de um dirigente do São Paulo, ó, eu mandei mensagem às 19h31. Vocês pensam em reposição para Ferrarese e Alisson? E a resposta, nesse momento, não. A resposta veio às 19h37, tá? Então, nesse momento, o São Paulo está descartando contratar um volante ou um zagueiro, apesar das saídas dos dois. Gol replay, Nicola, e os escândalos com a filha do Macis? Vai dar em algo? E se o Macis for tirado do cargo, quem fica como presidente? Confesso que eu não sei. Se um outro vice, como é que ficaria essa questão da sucessão? Sobre os ingressos que a filha do Macis teria vendido. Coisa deu uma bela esfriada, né? Depois eu até vou dar uma checada para ver se eu consigo avançar em alguma coisa, mas existia a suspeita de que ela poderia ter vendido até 1.500 ingressos entre 21 e 24. Quando o pai dela, o Harry Macis, tinha direito a um camarote do vice-presidente, mas não usava, ele ficava numa tribuna. Enfim, nessa semana o Macis divulgou a lista de seus novos assessores e diretores. Essa relação acabou rendendo muitas críticas, até porque tem gente ligada a Júlio Casares e tal, muita gente imaginando que possa ter existido algum grande acordo. Olha, nomeia esses caras aqui e a gente dá uma apaziguada nessa história aí. Enfim. Boa noite, Casemiro. Vai para onde? A pergunta é do William Fernando Nepomuceno. William, a prioridade do Casemiro é muito clara, é continuar no futebol europeu. De preferência num time de ponta, num time de expressão, enfim. Resta saber o que vai aparecer para ele. O Casemiro tem um trunfo, o fato de jogar a Copa do Mundo. Então, talvez para ele valha até a pena esperar. Ele vai para a Copa, eventualmente com a seleção indo bem, ele capitão da seleção, título, alguma coisa assim, o mercado vai se abrir de forma gigante para ele. Hoje a proposta oficial, na mão do Casemiro, é do Los Angeles Galaxy, projeto para agora e pós-carreira. O Casemiro gostou, mas não quis acertar por conta dessa prioridade em continuar na Europa. Sobre São Paulo, ou voltar para o Brasil. Quando voltar ao Brasil, o Casemiro vai dar prioridade para o São Paulo, isso é líquido e certo, ele mesmo já admitiu. E aí, recentemente, com a especulação de que o Palmeiras teria contatado, que outros times teriam contatado, o São Paulo fez aquela ligação básica para ver que pé estava essa história, e ouviu que o Casemiro não pensa em voltar por agora, então o São Paulo nem levou adiante essa história, tá bom? Ver se a gente passa um própolis aqui para dar uma melhorada. Pintou mais um superchat, Leonardo Limeira da Silva Filho. Haverá reposição para o Alisson? Estamos curtos de meias. Indico Alan Rodrigues, pois o Inter tem excesso de estrangeiros, além de abundarem volantes. Vou printar a sua mensagem e vou repassá-la para uma fonte tricolor. Não estou botando muita fé de que vai haver reposição, não. Quer ver? Vamos lá. Você pensa em reposição para Ferrarese e Alisson? Vamos ver o que sai aqui, beleza? Vamos ver. Assim que tiver resposta, também já conto para vocês. Beleza? Combinado? Ó, deixa eu ver se eu não pulei nenhuma mensagem. O João Freire está dizendo que está sem áudio. Espero que seja só o dele, porque a gente já está falando há 18 minutos, né? Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. Com a saída do Alisson e Ferrarese, vai ter reposição, principalmente para o meio campo. Acabei de mandar essa mensagem para uma pessoa do São Paulo. Legal que você também esteja perguntando sobre isso. Nicola, Flu e Botafogo tentaram por jogador em troca... não, vamos lá, Leonardo. O interesse do Botafogo no Ferrarese vem desde janeiro. Ferrarese, o Botafogo mudou o seu target, né? O Botafogo gastava bastante com contratações, aquela coisa toda, mas o Botafogo hoje já não tem mais capacidade para fazer investimentos tão altos. Por isso está fechando com o Júnior Santos por empréstimo, por isso está fechando com o Ferrarese por empréstimo, enfim.
Por que eu estou citando isso? Porque desde janeiro o Botafogo tenta contratar o Ferrarese. Na oportunidade, o São Paulo cogitou, sugeriu e tentou buscar uma troca. Então, qual que seria a troca? Colocar a inclusão de jogadores, mas a verdade é que o Marlon Freitas na oportunidade não deu. Enfim, não se avançou em relação a esse acordo. E aí o tempo passou, o Ferrarese continuou sem jogar no São Paulo, foram só 5 partidas nessa temporada e o São Paulo entendeu por bem em liberá-lo, tá bom? E aí eu perguntei se o São Paulo, numa fonte do São Paulo, se o São Paulo pensa em reposição para Ferrarese e Alisson, tá? Nesse momento, não. O São Paulo tem até 27 de março para mudar essa ideia e tentar trazer alguém. Mas nesse momento não se discute a possibilidade da contratação de um volante e de um zagueiro. A tendência é que o Isaac da base seja mais aproveitado no time de cima para a zaga. Em relação ao meio-campista, são várias as possibilidades. O Negruti, por exemplo, pode ter um pouco mais de minutos a partir de agora. Se bem que o Alisson já estava fora do mercado do São Paulino, enfim, né? Qual aí a restrição do contrato do Oscar? Como é que está o andamento? Nada até agora. Severino Costa. Severino, o que uma pessoa do São Paulo tinha me contado é que o Oscar cobrava 2 milhões de dólares que ele queria receber das luvas, o prêmio pela assinatura do contrato, referente aos anos de 26 e 27. O São Paulo está justificando que não tem a menor lógica pagar luvas por 2 anos que você não vai jogar. O salário de 2025, justo. As luvas de 25, justo. As luvas de 26 e 27, salários de 26 e 27 não tem sentido. Negociação, na semana passada, chegaram a dizer que a coisa tinha dado uma avançada, a informação que eu tenho é de que ainda segue o impasse, tá bom? Fala, rapaziada boa, mais um giro de notícias aí do São Paulo para você acompanhar tudo, não perder nada. Peço humildemente para dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para receber todas as atualizações do maior clube brasileiro. A gente vai encerrando a nossa edição desse vídeo por aqui. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até o final. Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo quando a gente postar vídeos novos por aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.